Os 7 pecados que Deus abomina e o 8º pecado que não tem perdão. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento nesta mensagem de hoje. Que esta reflexão alcance seu coração e traga discernimento para a sua vida espiritual. Hoje, vamos abordar um tema muito sério, algo que impacta profundamente a nossa caminhada com Deus. Você já ouviu falar dos 7 pecados que Deus abomina e do 8º pecado que não tem perdão? Prepare-se, porque este é um assunto que pode mudar a sua perspectiva sobre santidade e justiça divina. Mas antes de começar, quero fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com todos aqueles que você ama. A palavra de Deus é viva e poderosa, e ao compartilhá-la, você pode transformar vidas. Agora imagine comigo. O Criador de todas as coisas, o Deus que é amor, também tem uma lista de atitudes que ele considera abomináveis. Por quê? O que essas práticas têm de tão terrível? No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, encontramos a resposta. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Vamos explorar cada um desses pecados e compreender por que Deus os odeia tanto. Começaremos com o primeiro: olhos altivos. Os olhos altivos representam o orgulho, a soberba e a arrogância. É aquela atitude de quem se coloca acima dos outros, desprezando o próximo e exaltando o próprio ego. Mas, o que diz a palavra sobre isso? Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho foi a queda de Lúcifer, que quis ser igual a Deus, e também foi a raiz da queda de Adão e Eva, que buscaram o conhecimento proibido. Deus abomina o orgulho porque ele separa o homem de sua presença e impede a verdadeira comunhão. Em seguida, temos a língua mentirosa. A mentira é uma ferramenta destrutiva que desestabiliza relacionamentos, semeia desconfiança e abre portas para outros pecados. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus chama Satanás de pai da mentira. Quando mentimos, nos afastamos da verdade divina e seguimos um caminho de escuridão. O terceiro pecado que Deus abomina são as mãos que derramam sangue inocente. Aqui, a palavra é clara. Deus é o autor da vida, e tomar a vida de um inocente é uma afronta direta ao seu caráter santo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, após Caim matar Abel, Deus diz: A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Isso mostra como a vida humana é preciosa aos olhos de Deus. O coração que maquina planos perversos vem em seguida. Pense no perigo de alguém que deliberadamente planeja fazer o mal. O profeta Jeremias nos alerta em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando permitimos que pensamentos malignos tomem conta de nossas mentes, abrimos caminho para ações pecaminosas que desagradam profundamente a Deus. Já o 5º pecado é representado pelos pés que se apressam para fazer o mal. Isso significa não apenas fazer o mal, mas ter pressa e disposição para isso. Em Isaías capítulo 59, versículo 7, o profeta denuncia: Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Essa atitude demonstra um coração endurecido, insensível ao Espírito Santo. Amados, não podemos esquecer o pecado de ser uma falsa testemunha que profere mentiras. Esse ato vai além da simples mentira. Trata-se de destruir reputações, de prejudicar vidas com calúnias e difamações. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, um dos 10 mandamentos nos ordena: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus valoriza a justiça, e a falsidade diante dele é intolerável. Por fim, o 7º pecado listado é o que semeia discórdia entre irmãos. Promover conflitos, intrigas e divisões em vez de paz e união é algo que desagrada profundamente a Deus. Em Salmos capítulo 133, versículo 1, lemos: Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Deus deseja que seu povo viva em harmonia, refletindo o amor que ele tem por nós. E ainda há o oitavo pecado, descrito por Jesus como o único imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus declara: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Este pecado está relacionado a uma rejeição intencional e definitiva da obra do Espírito Santo, um coração que endurece ao ponto de não reconhecer o poder de Deus. Irmãos, como podemos nos guardar de tais pecados? O primeiro passo é nos aproximarmos de Deus com humildade e arrependimento. Como está escrito em 1ª Carta de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora que entendemos quais são os pecados que Deus abomina e o impacto espiritual de cada um deles, vamos aprofundar ainda mais a nossa reflexão. Você pode estar se perguntando: como posso identificar e evitar esses pecados na minha vida diária? Ou até mesmo, por que Deus, sendo tão misericordioso, abomina tanto essas atitudes? Essas perguntas são essenciais para a nossa caminhada de fé, e é sobre isso que falaremos agora. Primeiramente, precisamos compreender que todos esses pecados têm algo em comum. Eles são expressões de um coração que se afastou de Deus. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram-me, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Essa é uma das grandes tragédias do pecado. Ele nos faz trocar o perfeito por aquilo que é vazio e imperfeito. Vamos começar analisando mais a fundo o orgulho ou os olhos altivos. O orgulho é muitas vezes descrito como o pecado original, porque foi a raiz da rebelião de Lúcifer contra Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, encontramos as palavras atribuídas a Lúcifer: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a essência do orgulho, a tentativa de ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Mas como o orgulho se manifesta nas nossas vidas cotidianas? Talvez não tentemos ser como Deus diretamente, mas muitas vezes tomamos decisões sem consultar o Senhor, acreditando que sabemos o que é melhor. Ou talvez olhemos para outras pessoas com desdém, considerando-nos superiores. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, somos advertidos: a soberba precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. Depois, temos a mentira. Você já parou para pensar em como a mentira é insidiosa? Muitas vezes, ela começa de forma inofensiva, uma pequena omissão aqui, uma distorção ali. Mas cada mentira cria um afastamento da verdade, que é um dos atributos de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando mentimos, nos afastamos da verdade e nos alinhamos com o pai da mentira, que é Satanás. Passando para o pecado das mãos que derramam sangue inocente, devemos refletir sobre como esse pecado vai além do assassinato literal. Jesus, no Sermão da Montanha, expande esse conceito. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, ele diz: qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo. A violência pode começar com a ira, com palavras duras, com atitudes que ferem o próximo. É por isso que devemos vigiar nossos corações e nossas palavras, porque elas podem ser armas tão perigosas quanto qualquer espada. Agora, falemos sobre o coração que maquina planos perversos. Este é um dos pecados mais sutis, porque muitas vezes ele acontece no silêncio da mente, onde ninguém mais pode ver. No entanto, Deus conhece até os pensamentos mais íntimos. Em Salmos capítulo 139, versículo 2, Davi declara: tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Nada está escondido de Deus, e é por isso que devemos buscar continuamente um coração puro. Os pés que se apressam para fazer o mal são um reflexo de uma disposição interna. Aqui, não se trata apenas de cometer o mal, mas de correr para ele com entusiasmo. Em Romanos capítulo 3, versículo 15, Paulo cita: seus pés são ligeiros para derramar sangue. Este pecado nos lembra que nossas ações devem ser guiadas pelo Espírito Santo, não pela carne. Como podemos evitar isso? Andando no Espírito,
Como ensina Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quanto à falsa testemunha que profere mentiras, irmãos, esse pecado tem causado destruição desde os tempos antigos. Foi uma falsa testemunha que contribuiu para a crucificação de Jesus, como lemos em Mateus capítulo 26, versículo 59. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Isso mostra o impacto devastador que uma mentira pode ter na vida de alguém. Finalmente, o pecado de semear discórdia entre irmãos é um dos mais destrutivos para a unidade da igreja. Em Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo nos exorta: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. A unidade do corpo de Cristo é sagrada, e qualquer coisa que a ameace deve ser evitada a todo custo. Amados, até aqui, vimos como esses pecados afetam não apenas a nossa relação com Deus, mas também com o próximo. Contudo, não estamos desamparados. Há esperança e restauração para aqueles que se arrependem e buscam o Senhor com sinceridade. Seguindo nossa reflexão sobre os pecados que Deus abomina, entramos agora em uma parte ainda mais prática e espiritual. É aqui que entendemos como lidar com essas armadilhas espirituais e, mais importante, como buscar a restauração em Deus. Porque mesmo diante de nossas falhas, o Senhor é rico em misericórdia e sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de coração. Quando olhamos para os 7 pecados mencionados em Provérbios, percebemos que eles não são apenas ações isoladas, mas reflexos de um coração distante de Deus. Como podemos nos proteger contra isso? A resposta está em um dos maiores mandamentos dados por Jesus. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, ele diz: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor genuíno por Deus e pelo próximo é o antídoto contra todos esses pecados. Por exemplo, o orgulho, representado pelos olhos altivos, não pode coexistir com o amor verdadeiro. Quem ama a Deus reconhece sua própria pequenez diante da majestade divina, e quem ama o próximo não o despreza nem se sente superior. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Da mesma forma, a mentira é incompatível com o amor. Quando mentimos, prejudicamos a confiança e ferimos a alma de quem confia em nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo nos exorta: Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui está a chave: entender que somos um só corpo em Cristo, e que qualquer mentira enfraquece esse corpo. Quando falamos de mãos que derramam sangue inocente, percebemos que esse pecado vai além do ato físico de tirar uma vida. Ele abrange qualquer atitude que destrua alguém emocional, espiritual ou socialmente. Isso inclui humilhar, caluniar ou espalhar boatos. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus nos ensina que até mesmo a ira contra o próximo pode ser considerada uma forma de assassinato espiritual. Ele diz: Qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, tolo, será réu do fogo do inferno. E quanto ao coração que maquina planos perversos, esse pecado é um alerta para aqueles momentos em que permitimos que pensamentos malignos tomem conta de nossas mentes. Mas a Bíblia nos oferece um caminho para renovar nossos pensamentos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, lemos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa transformação é essencial para que nossas mentes estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Os pés que se apressam para fazer o mal são um reflexo de uma vida sem direção espiritual. Quem vive apressado para o mal está longe do caminho estreito que Jesus nos chamou a trilhar. Em Salmos capítulo 119, versículo 105,
encontramos a orientação que precisamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar na luz significa deixar que a palavra de Deus guie cada um dos nossos passos, evitando o caminho das trevas. Agora, sobre ser uma falsa testemunha que profere mentiras, precisamos entender o peso desse pecado. Ele não só destrói vidas, mas também corrompe a justiça e a verdade. No contexto bíblico, falsos testemunhos muitas vezes levaram à condenação de inocentes. Mas Deus nos chama a ser promotores da verdade, mesmo que isso nos custe algo. Em Zacarias capítulo 8, versículo 16, o Senhor nos instrui. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Finalmente, o pecado de semear discórdia entre irmãos talvez seja o mais sutil, mas igualmente destrutivo. Ele corrói a unidade do povo de Deus, algo que é profundamente precioso ao Senhor. Em João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora ao Pai pedindo: que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é um testemunho vivo do poder de Deus, e qualquer atitude que a comprometa é uma afronta ao seu plano. Agora, irmãos, talvez você esteja pensando: mas e o oitavo pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Este é um pecado único, descrito por Jesus como imperdoável. Mas por que ele não tem perdão? A resposta está no entendimento de que esse pecado representa a rejeição total e definitiva à obra do Espírito Santo. É negar a única fonte de arrependimento e redenção. Em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, o escritor afirma que é impossível restaurar a comunhão àqueles que já experimentaram a graça de Deus, e mesmo assim, deliberadamente a rejeitaram. Até aqui, vimos o perigo desses pecados e como eles afetam nossa relação com Deus e com o próximo. Na próxima parte, exploraremos como o arrependimento e a transformação pelo Espírito Santo podem nos libertar dessas armadilhas espirituais. Ao mergulharmos ainda mais fundo na mensagem de Deus, chegamos a um ponto crucial: a redenção e a restauração oferecidas por Ele. Até aqui, vimos como os 7 pecados que Deus abomina, junto com a blasfêmia contra o Espírito Santo, nos afastam do Senhor e prejudicam nossas relações uns com os outros. Mas graças ao seu infinito amor, Deus nos oferece um caminho de volta à sua presença. O ponto de partida para essa restauração é o arrependimento. Em Atos capítulo 3, versículo 19, somos exortados: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento é mais do que um sentimento de culpa. É uma mudança de mente e de direção. É reconhecer o erro, abandoná-lo e voltar-se para Deus. Um exemplo poderoso de arrependimento e restauração está na história do rei Davi. Embora ele tenha cometido pecados graves, incluindo adultério e assassinato, seu coração se quebrantou diante de Deus. Em Salmos capítulo 51, versículo 10, Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse é o tipo de arrependimento que transforma, que limpa e que nos reconcilia com o Pai. Mas como podemos viver uma vida livre desses pecados? O segredo está em andar pelo Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, lemos: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Andar pelo Espírito significa submeter nossas vontades à direção de Deus, permitindo que Ele molde nosso caráter e nos guie em cada decisão. Agora, irmãos, vamos aplicar isso aos pecados que discutimos. Quando sentimos o orgulho tentando tomar conta de nossos corações, precisamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 12. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que tudo o que temos e somos vem dele. Quanto à mentira, precisamos nos comprometer com a verdade. Jesus nos ensinou em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falar a verdade
mesmo em situações difíceis, é um ato de fé e de confiança em Deus. É dizer: Senhor, confio que a tua verdade é suficiente para me sustentar. E sobre as mãos que derramam sangue inocente? Irmãos, isso nos chama a sermos agentes de paz e reconciliação. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus declara: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Onde há violência, sejamos instrumentos de paz. Onde há injustiça, sejamos defensores da verdade. Quanto ao coração que maquina planos perversos, a resposta está em preencher nossa mente com aquilo que é puro e santo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos orienta: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Para os pés que se apressam para fazer o mal, devemos aprender a esperar no Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Essa espera não é passiva, mas um exercício de fé e obediência, confiando que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Quanto à falsa testemunha, irmãos, devemos ser conhecidos pela integridade de nossas palavras. Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, somos advertidos: Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Nossa fala deve ser um reflexo do caráter de Cristo em nós, sempre promovendo a verdade e a edificação. E quanto àquele que semeia discórdia entre irmãos, a resposta está no amor que cobre uma multidão de pecados. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, somos instruídos: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Quando escolhemos amar, escolhemos a unidade, a reconciliação e a paz. Finalmente, irmãos, precisamos falar novamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como dissemos antes, esse é o pecado de rejeitar completamente a obra do Espírito, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o fato de você estar ouvindo esta mensagem é um sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. Não endureça o seu coração, responda ao chamado dele hoje. O Senhor nos chama a uma vida de santidade, e Ele nos capacita para isso. Em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lemos: O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrada. Estamos chegando à conclusão desta mensagem poderosa. Na próxima parte, vamos falar sobre como aceitar o convite de Deus para uma vida de vitória, livres desses pecados, e como viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Chegamos ao momento final desta mensagem, e ele é de suma importância para nossas vidas espirituais. Deus nos chama não apenas para reconhecermos nossos erros e nos arrependermos, mas para abraçarmos uma vida transformada por meio de Jesus Cristo. Essa transformação é o que nos habilita a vencer os pecados que falamos hoje e a viver de forma plena, em comunhão com Deus. A palavra de Deus nos ensina em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o grande plano de Deus para cada um de nós: fazer novas todas as coisas. Não importa quão longe você esteja ou quão profundo tenha caído. O amor de Deus é capaz de restaurar qualquer vida e de apagar qualquer pecado. Mas, como podemos viver essa nova vida? Primeiro, precisamos reconhecer que sozinhos não podemos. A Bíblia nos diz em João capítulo 15, versículo 5: Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Somente permanecendo nele podemos produzir frutos dignos de arrependimento e viver uma vida que glorifica a Deus. Além disso, precisamos fortalecer nossa fé por meio da palavra de Deus. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é o nosso guia, a luz que nos mostra o caminho a seguir. Quando meditamos nas Escrituras, aprendemos a discernir entre o certo e o errado, e somos capacitados a resistir às tentações. Outro aspecto essencial é a oração. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É onde encontramos força para vencer nossas fraquezas e orientação para seguir em frente. Também é fundamental estarmos cercados por uma comunidade de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos encoraja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros irmãos nos fortalece, nos encoraja e nos ajuda a permanecer firmes no caminho da justiça. Queridos irmãos, para vivermos uma vida que glorifica a Deus, precisamos fazer escolhas diárias que reflitam nosso compromisso com Ele. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus coloca diante de nós uma decisão. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra vós, que te pus diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Essa escolha está diante de nós todos os dias. Escolher a vida significa rejeitar os pecados que Deus abomina e abraçar os frutos do Espírito, descritos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E, finalmente, nunca podemos nos esquecer de que a nossa vitória está em Jesus Cristo. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre o orgulho, a mentira, a violência, a maldade, as intrigas e até sobre o pecado imperdoável está disponível para todos aqueles que colocam sua confiança em Cristo. Neste momento, quero convidar você a fazer uma reflexão profunda sobre sua vida. Há algo que está impedindo você de viver plenamente para Deus? Há algum pecado que tem escravizado seu coração? Quero dizer a você, há esperança. Jesus está de braços abertos, pronto para perdoar, restaurar e transformar a sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, lemos: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a promessa de Deus para você, salvação e vida eterna. Agora, feche seus olhos, onde quer que você esteja, e ore comigo. Senhor Deus, reconheço que sou pecador e que tenho falhado contra ti, mas hoje eu me arrependo e peço que perdoe os meus pecados. Aceito Jesus Cristo como meu Salvador e entrego a minha vida a ti. Guia-me, transforma-me e ajuda-me a viver uma vida que te glorifique. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que há festa nos céus por sua decisão. Procure uma igreja próxima a você, onde possa crescer na fé, e compartilhe sua decisão com outros irmãos. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas. Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Que Deus abençoe você e sua casa grandemente. E lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.